E agora, isto posto, fizemos nossas fofocas do coração, a gente vai falar de uma notícia que está repercutindo muito, que é o indiciamento pela polícia do marido da Caroline Bittencourt, agora viúvo, o Jorge Sestini. Homicídio culposo, ou seja, não teve a intenção de matar. Mas você carregar nas suas costas um rótulo como esse de homicídio, sempre é uma coisa muito pesada. Isso também é minha opinião, acho que vocês acham. Vocês acham? Sabe? Ainda mais quando a pessoa poderia ter morrido junto, não morreu porque aí já são desígnios de Deus, era hora de um, não era hora do outro. Enfim, foi uma coisa que chocou todo mundo. Tanto que quando a notícia veio a público, nossa, enxurrada de opiniões, de desabafos, de protesto, virou uma polêmica muito grande. Mas como assim? Sabe? A tempestade existia, os ventos eram de quase 150 km por hora. Isso poderia ter acontecido com qualquer pessoa. Ele poderia ter morrido junto, ele ficou 3 horas no mar. Enfim, se levantaram todos os argumentos. Uma coisa que eu notei muito, acho que vocês também nas suas redes sociais, foram as pessoas comparando com a história da Ana Hickman, o cunhado Gustavo. Ele mata em legítima defesa, ele salva a família dele e até hoje ele tem um processo de homicídio doloso. Legítima defesa virou homicídio doloso nas costas, que é uma coisa que ninguém, né, consegue aceitar e encarar isso como justiça, na verdade. Então, embora sejam motivos diferentes, mas as pessoas sentiram o mesmo peso dessa injustiça. O Gustavo, inclusive, entrou no meu Instagram e deixou uma frase que já a gente vai mostrar para vocês. O padre Fábio de Mello também entrou no meu Instagram, deixou uma mensagem contundente, que eu concordo com o padre, e acho que todos os seguidores, todas as pessoas que pintaram por lá concordaram também, mas a gente tem que fazer o lado jornalístico dessa história, que é ouvir o delegado, é ouvir a polícia. Por que se chegou a uma conclusão como essa, a uma atitude como essa, a uma decisão que tem esse peso? Mas ele não vai ser condenado, a pena é de 1 a 3 anos, não é? Se ele for condenado, mas existe o perdão judicial. Como é que você vai ser perdoado de uma coisa que você não fez? De uma coisa que você realmente não tem culpa? Como é que fica essa história? Quer dizer, num momento tão difícil quanto esse, que eu acho que é mais difícil que qualquer outro castigo que vem agora, qualquer penalidade, ainda ter que arcar com uma coisa dessa, gente, é muito cruel, na verdade. Mas a palavra da polícia se faz ouvir mesmo, né? A gente tem que ouvir e nós vamos ouvir agora. A gente já está com o nosso repórter Bruno Tallon lá no Litoral Norte, novamente em São Sebastião. Está com o doutor Vanderlei Pagliarini, delegado do 1º Distrito Policial daquela cidade, e vamos ouvir os dois lados da história. Boa tarde, Bruno. Boa tarde também ao doutor Pagliarini. Oi, Sônia Abrão, muito boa tarde para você, boa tarde ao público de casa que acompanha ao A Tarde é Sua. Sim. Exatamente, aqui ao meu lado nós temos o doutor Vanderlei Pagliarini, delegado titular aqui do 1º Distrito Policial de São Sebastião. Doutor, obrigado por conceder aqui a entrevista ao vivo ao A Tarde é Sua. A conclusão que a polícia chegou a partir dos depoimentos, tanto do proprietário da Marina, de onde a embarcação partiu, quanto o depoimento do marinheiro que resgatou o Jorge Sestini do mar, é que o viúvo da Caroline Bittencourt, ele foi negligência e por isso ele vai ser indiciado por homicídio culposo quando não há a intenção de matar. Esse é o entendimento da polícia, doutor? Boa tarde. Boa tarde. É exatamente esse o entendimento da polícia diante das provas e elementos que já foram colhidos nesse tempo. Na primeira semana após os fatos, eu determinei até o sobrestamento das investigações em respeito à dor da família, dos amigos e dos fãs da modelo também. A partir de ontem, foram dado início às oitivas e foi ouvido, a princípio, o proprietário da Marina, onde fica guardada a embarcação utilizada pelo Jorge. E esse proprietário dessa Marina esclareceu para nós, durante a sua oitiva, que no dia 26 o Jorge solicitou que a embarcação dele fosse colocada na água, porque ele iria utilizar no final de semana, e naquele momento ele já foi admoestado sobre a possibilidade da entrada de um vento noroeste que iria se abater sobre o litoral norte no sábado ou no domingo.
No domingo, por volta das 15h30, o proprietário da Marina constatou que a embarcação do Jorge ainda não havia retornado. Então, através de WhatsApp, ele encaminhou uma mensagem de uma embarcação pilotada por uma outra pessoa que estava na região de Itanhaém, litoral sul de São Paulo, e essa pessoa comunicava dos fortes ventos que se abatiam naquela região, e esses fortes ventos estavam a caminho do litoral norte. Então ele pedia para as pessoas se acautelarem para permanecerem em locais guardados, porque a tempestade estava se aproximando. Além da mensagem de texto, o próprio proprietário da Marina resolveu também passar uma mensagem de áudio para salientar realmente do perigo que estava se aproximando. E por volta de 15h44, o Jorge remeteu uma mensagem em resposta ao proprietário da Marina, agradecendo o alerta e dizendo que ele estava no mar naquele momento e pretendia retornar para a garagem náutica por volta de 17h30, o que não ocorreu. Então, sabedor das condições climáticas não favoráveis, ele, além disso, se arriscou, né, se lançando ao mar. Além disso, não fez o uso do colete salva-vidas. Isso agravou também a situação dele dentro do inquérito policial? É uma conjugação de fatores. Não apenas o fato dele ter sido advertido, dele ter sido alertado sobre o mau tempo, mas também o fato de que ele, na condição de pessoa responsável pela embarcação, de habilitado para a condução da embarcação, não ter providenciado que a Caroline utilizasse um equipamento obrigatório de segurança, um item de salvatagem fundamental, que é o colete salva-vidas, que não tem esse nome à toa. Homicídio culposo quando não há a intenção de matar. Se condenado, doutor, ele pode responder a que tipo de pena? A pena prevista para o crime de homicídio culposo, no caso, a base da culpa, segundo a análise minha, que sou delegado presidente das investigações, é a negligência, é o fato de ele ter negligenciado os alertas a respeito da tempestade e também de ter negligenciado a necessidade do uso do colete salva-vidas por parte não só da Caroline, como também dele. Ele também deveria estar utilizando o colete. Perfeito. Sônia Abrão, o doutor Vanderlei Palharini está com a escuta à disposição para responder as perguntas do estúdio. Claro. Boa tarde, viu, doutor Palharini? Obrigada aí por atender a nossa reportagem. E ele está sem a minha escuta, é isso? Está sem a escuta, Bruno? Exatamente, com a escuta, Sônia. Ele está com a escuta. Então, doutor, eu queria saber se o senhor, quantas vezes o senhor ouviu o Jorge? É verdade que ele prestou depoimento 2 vezes ou ele nem foi ouvido ainda? Boa tarde, Sônia. Boa tarde, ouvintes do seu programa. O Jorge ainda não foi ouvido. Sim. As informações que eu tenho a respeito da versão dele são as versões que eu vejo em sites de notícia, através da internet e também das redes sociais que eu tenho acessado para tomar conhecimento do que se tem dito a respeito disso. Mas ele ainda não foi ouvido oficialmente pela polícia e a parte oficial da oitiva dele vai se dar através de precatória, onde eu determinei o formal indiciamento dele e interrogatório. Certo. Junto com a carta precatória que foi expedida a São Paulo, eu fiz encaminhar também um questionário com algumas perguntas que eu gostaria que fossem respondidas por ele, mas é evidente que aí ele vai ter a orientação de um profissional, de um advogado, se seria o caso dele responder ou não. Mas mesmo que ele não responda as perguntas que a polícia está encaminhando, isso não vai causar nenhum prejuízo à defesa dele. Certo. Agora, doutor Palharini, se o senhor nem ouviu o Jorge Sestini, não foi muito precipitado em indiciá-lo? Talvez se o senhor tivesse ouvido, a conclusão da polícia fosse outra? Na verdade, a versão dele, ela não é necessária para a determinação de indiciamento. Sim. As provas e os indícios veementes eu já disponho e a versão dele não é necessária, ela não faz parte do conjunto de provas que a polícia precisa para promover esse ato de indiciamento. A versão dele, na verdade, é apenas a parte exauriente do inquérito policial. Sim, seria apenas por uma questão de defesa, é isso? De elementos para a própria defesa dele. Seria Sim. isso? Uhum. Ok. Isso, o interrogatório, na verdade, é considerado uma peça de autodefesa, né? Já é a primeira atitude de defesa que ele terá nesse ato oficial de investigação do Estado e num eventual processo que venha em seguida.
Certo. Agora, como é que o senhor pode explicar para a gente a sensação que fica, a reação do público? Foi muito de protesto em relação a essa decisão da polícia, esse sentimento de injustiça no coração da gente. Como é que o senhor vê isso, que é polícia, que acompanha o caso, que decidiu pelo indiciamento? O senhor está sentindo que o público não aceita isso? É comum, eu já tenho mais de 26 anos de exercício do cargo de delegado de polícia, e eu sei que em casos como esse, que há uma comoção pública motivando muitas dessas manifestações, é comum que o público, na verdade, não apoie as iniciativas da polícia. Mas existe essa cultura de impunidade que no Brasil ela é difundida, e as pessoas acreditam que se todo mundo não usa colete, se todo mundo não obedece às normas de navegação, então você não pode responsabilizar uma ou outra pessoa, quando na verdade não é assim que deve ser. Você tem que, na verdade, mostrar que nós temos uma legislação, que essa legislação deve ser aplicada e que as consequências jurídicas elas devem ser suportadas pelas pessoas que praticaram os atos. Aí não é uma decisão precipitada de um delegado de polícia, não é uma decisão precipitada da Polícia Civil, é uma decisão necessária dentro do inquérito policial, que, aliás, Sônia, ele não deve demorar muito para ser concluído, não. É mesmo? Tem uma ideia de quanto tempo? A parte que me cabia aqui, de oitiva de testemunhas, solicitação de documentos, quais foram os documentos que eu já solicitei? Eu solicitei à Capitania dos Portos que encaminhasse toda a cópia da documentação da embarcação, também a parte relativa à habilitação do Jorge, mas eu já tenho um conhecimento extraoficial de que ele é habilitado na categoria Arraiz Amador, que é, por sinal, compatível com a condução da embarcação Twin Green, que é a embarcação que estava na água no dia dos fatos. Tá certo. A previsão que eu posso dar, eu acredito que em cerca de um mês esse inquérito já estará concluído. Tá certo, então. Muito obrigada, doutor Vanderlei Palharini, que é o delegado do 1º Distrito Policial de São Sebastião, por esses esclarecimentos aqui para a gente, por essa orientação. Obrigada mesmo. Obrigada, Bruno Tálamo. Até a próxima.